Então vamos para a segunda parte da nossa revisão. Então, para entender um pouco sobre a força muscular, eu vou falar sobre o sistema muscular inicialmente e depois eu falo sobre a força muscular propriamente dita, tá? Então, sistema muscular, né? Então, mesmo que a maioria das pessoas elas associem a ideia de que o sistema muscular está ligado à força, essa estrutura ela faz muito mais do que permitir que as pessoas levantem coisas, né? Então, há um total de cerca de 650 músculos no nosso corpo, né? E além de controlar o movimento, eles auxiliam na manutenção da postura e da circulação sanguínea e até nos sistemas internos do corpo, né? Então, os músculos eles são divididos em 3 tipos, né? Temos os músculos esqueléticos, os músculos lisos e os músculos cardíacos. Tá? Então, os músculos esqueléticos eles são os únicos que podem ser considerados voluntários, né? Porque isso significa que são as fibras responsáveis pelo movimento que realizamos de forma consciente. Então, como mexer a mão, como mexer o pé são exemplos de músculos esqueléticos. A maior parte desses músculos ele está ligado a 2 ossos e através de uma junta, né? Então, para que o músculo consiga aproximar ou afastar esses ossos, gerando o movimento desejado em relação à região. Então, o bíceps, a panturrilha ou qualquer outro músculo que você consegue mexer conscientemente, ele pode ordenar para que você movimente-se, são exemplos de músculos esqueléticos, né? Temos os músculos lisos, né, ou músculos viscerais, que eles são encontrados dentro dos órgãos, né, como o estômago, os intestinos e até mesmo os vasos sanguíneos. Eles recebem este nome porque, diferentemente dos outros componentes do sistema muscular, eles não apresentam a aparência fibrosa, né, e forte, geralmente associamos aos músculos. Então, eles podem ser considerados como músculos fisicamente menos fortes, né, pois eles precisam apenas da capacidade para contraírem de forma e mover a substância pelos órgãos, né? Então, além disso, eles fazem parte do sistema muscular, né, que é controlado de maneira inconsciente e independendo de nossa vontade ou ordem. É por isso que eles são chamados de músculos involuntários. E temos os músculos cardíacos, né, que por sua vez são um segundo tipo de musculatura involuntária, né? Eles são encontrados apenas no coração, pelo próprio nome, né, fala, e eles são responsáveis pelo bombeamento do sangue pelo corpo, né? Então eles são capazes de contrair e emitir sinal a outras células do mesmo tipo para que também se contraiam, tá? Sabemos que o músculo ele perde elasticidade, né, com o passar do tempo, é o caso do aparecimento de rugas, né? Então, como dito anteriormente, os músculos eles têm as fibras musculares, né, e através delas é que eles têm a capacidade de se estender, de alongar e de contrair para realizar um movimento, né? Então, essa elasticidade que permite que ele aumente de tamanho e volte também ao o tamanho inicial, tá? Continuando, como a gente pode saber o que é uma fadiga muscular, né? Fadiga muscular ela se dá quando o músculo ele não é capaz de suportar um certo nível de força, tá? Muito alto, né? E ele pode ser causado tanto pela depleção de energéticos como a falta de suprimento energético adequado daquela certa atividade, né? Ou também pelo acúmulo de ácido lático, né? Diminuindo o processo celular que produz energia e contração muscular. Então, a fadiga ela significa o cansaço mesmo, que é gerada por um esforço repetitivo de exercício que exige mais do que se pode aguentar, tá? Beleza? E antes de começar a falar sobre a força muscular em si, eu vou falar o que é hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser transitória e crônica. E transitória ela vai ser o aumento do volume do músculo, né, que ocorre durante uma sessão simples de exercício, né, por conta do acúmulo do líquido intracelular. E temos a hipertrofia crônica, né, que é o aumento do tamanho do músculo com treinamento de força de longa duração. E existem alterações estruturais reais no músculo aí já. Beleza? Então, já falando sobre os tipos de força muscular, a gente pode falar então o seguinte: a contração muscular ela é o resultado de uma interação complexa entre as partes centrais e periféricas do sistema nervoso e do sistema musculoesquelético. Então, a força muscular ela pode ser definida como a quantidade de tensão que o músculo ou grupamento muscular pode gerar dentro de um padrão específico
e com determinada velocidade de movimento. Então, portanto, a força muscular ela é uma capacidade física derivada da contração muscular, né, que nos permite movimentar o corpo, levantar objetos, empurrar, resistir pressões e até sustentar cargas. Tá? E como essas manifestações podem ocorrer de acordo com a força muscular? A força ela pode se manifestar de duas formas básicas, nas formas dinâmica e formas estáticas. Tá? A força estática ela ocorre quando o músculo se contrai, mas não há alteração visível no ângulo da articulação, ou seja, não há movimento. Ela ocorre, por exemplo, quando a gente fica em pé. Ele é uma força estática de membro inferior. Ou quando seguramos uma sacola de compras, é uma força estática de membro superior. E a força dinâmica ela ocorre quando existe um encurtamento das fibras musculares, provocando uma aproximação ou um afastamento dos segmentos das partes musculares próximas, ou seja, há movimento. Entendido? Então a força dinâmica ela pode ser concêntrica e excêntrica. A força ela vai ser concêntrica quando o músculo exerce uma tensão suficiente para vencer a resistência imposta pelo segmento. O músculo se contrai e gera movimento. E ela pode ser força dinâmica excêntrica quando o músculo ele não desenvolve uma tensão suficiente para vencer a carga externa. Então ele é alongado e há aumento do seu comprimento com o propósito de desacelerar o movimento de uma articulação. Entendido? Continuando o assunto da força muscular, segundo os autores Kramer e Heineken, em 2004, eles definem a força muscular como quantidade de tensão que um músculo ou grupamento muscular pode gerar, dentro de um padrão específico e determinado de uma velocidade de movimento. Então, ela pode se manifestar de duas formas básicas, que é a dinâmica e a estática. E a terminologia desportiva, ela diferencia três tipos de força dinâmica. Então, temos a força máxima, a força rápida ou explosiva e a resistência de força. A força máxima é a maior força muscular possível que um atleta ele pode desenvolver independente de seu peso corporal. Temos a força rápida ou força explosiva, que é toda forma de força que se torna atuante no menor tempo possível. E temos a resistência de força, que é a capacidade de resistência dos músculos ou grupamentos musculares contra o cansaço com repetidas contrações musculares. Entendido? Então tá aí, galera. Fechamos o conteúdo do terceiro bimestre. Tá ok? Então aí tá a revisão. Aí na aula que vem já será a prova. Tá? Lembrando que a prova ela vão conter 10 questões, 5 questões sobre triatlon e 5 questões sobre força muscular. Beleza? As atividades do bimestre devem ser entregadas até a data da prova. Tá? Lembrando que as atividades elas valem nota e presença também. Tá? Então é importante colocar em dia para que não fique complicado depois para fazer. Beleza? Tá aí, qualquer dúvida estou à disposição de cada um de vocês. Grande abraço, tá? E bons estudos.